Chega de procurar tutorial na internet. Hoje tu vai aprender um jeito fácil e rápido de fazer o tereré, a versão gelada da erva mate, mesmo que tu seja um iniciante, mesmo que tu não saiba nada. Buenas mateadores, eu sou o Anderson e esse é o canal Hora do Mate, o melhor canal de mates do Brasil. E antes da gente começar, é tererê ou tereré? Por que, Anderson, que tu fala tereré? As duas formas são aceitas, tá? Não te preocupa muito com isso. É basicamente o que está no nosso dicionário, né? O correto da língua portuguesa é tereré, com um acento agudo, né? A bebida é feita de erva mate. Mas as duas maneiras são aceitas hoje pela língua portuguesa. Então não se preocupa se na tua região fala de um jeito. Por que eu falo tereré? Porque eu aprendi com o pessoal que fala tereré, que é o pessoal do Mato Grosso do Sul, né, o pessoal ali daquela região ali perto do Paraguai. O que tu vai precisar para fazer o tereré do zero, né? Então, se tu chegou agora e não sabe nada, tu vai precisar de uma bomba, que basicamente é um canudo, né, com um filtro na ponta e aonde tu sorve a água na outra, né? A gente chama de bomba. Tem vários tipos de bomba. Tu vai precisar também de um copo. O copo pode ser qualquer um. O tereré é mais versátil do que outras bebidas de mate em relação a isso, então pode ser um copo de vidro, um copo de plástico, pode ser um chifre de boi, pode ser qualquer coisa que tu tiver aí à tua disposição. Tu vai precisar da água, já está aqui dentro da garrafa, água gelada, e tu também vai precisar da erva mate, né? Obviamente, aqui eu tô com uma tradicional, mas tem vários tipos, depois eu vou deixar na tela para vocês, de preferência uma erva mate que seja específica para tereré. A de chimarrão ela é muito fina, então se tu tentar fazer um mate gelado, não vai ficar muito legal, vai ficar amargo, não vai dissolver direito. Tá? Tem ervas próprias para tereré, ou também tu pode usar ervas que são versáteis, como por exemplo a pura folha. Não se preocupa se tu não sabe onde encontrar, que tudo isso que eu estou mostrando para vocês eu vou deixar aqui no link da descrição, tu pode clicar e aí tu vai ver lá onde comprar, tá? Então não se preocupa com isso agora. Um adendo aqui nas bombas, a bomba mais comum para a gente utilizar no tereré, pessoal, é essa daqui, ó. Essa daqui a gente chama de bomba pera, né? O bojo dela é um formato de pera, por isso esse nome. Também tem algumas regiões que se chamam de bomba tipo colher. É uma bomba boa, bem versátil, que é muito utilizada para o tereré. É a mais comum, provavelmente é o que tu vai encontrar mais fácil aí na tua cidade. A gente também tem esse tipo de bomba com mola. Também é uma bomba que o pessoal gosta muito, tá? Eu não sou tão fã da bomba de mola porque ela restringe um pouquinho, mas ela tem uma regulagem. É uma bomba diferente, tá? É fácil de limpar também, ela é regulável. A gente também vai ter esse formato de bomba aqui, que é uma bomba achatada. Essa é com serrilhado na ponta, né? Pode ver que ela não tem bojo. O serrilhado dela é maior, então esse tipo de bomba é recomendado apenas quando tu vai utilizar ervas mais grossas. Então se tu for usar uma pura folha, esse tipo de bomba serve bem. Agora se a tua erva for mais fininha, pode ser que entupa, né? E para quem não gosta de sentir erva mate na boca, talvez não seja a bomba mais adequada. A gente tem várias variações desse modelo aqui, tá? Tem as que a gente chama de V6, V8, que são bombas com tela, ao invés de ser serrilhada aqui, é uma tela na ponta. Então ela filtra melhor. E aqui eu trouxe uma bomba de bambu para mostrar para vocês, tá? Essa daqui não é tão comum do pessoal utilizar. Normalmente ela vem num kitzinho com um copo de bambu também. As cuias, como eu falei para vocês, tu pode utilizar o que tu tiver na tua casa, mas hoje em dia tá muito comum a gente utilizar copos térmicos. Tá? Tipo da Stanley, outras marcas fazem também, né? Tem Tremolar, tem More, tem um monte de empresas que estão fazendo. Tu pode utilizar cuias de madeira ou próprias cuias de porongo, como utiliza no chimarrão, também dá para utilizar. A única desvantagem é que ela não mantém a bebida gelada assim por um tempo maior, né? Ela tende a perder temperatura. A gente também vai encontrar bastante pro tereré a chifre de boi ou guampa, que é bem comum na região centro-oeste do Brasil. Tá, pelos pantaneiros, então pro tererézeiro mais clássico, gosta de utilizar. A gente vai ter assim também com couro na volta, ou simplesmente pega o copo de vidro que tiver aí na tua casa. Agora vamos para a prática, tu vai ver que é extremamente fácil e simples. Vou fazer duas maneiras. A primeira maneira, tu vai precisar do copo, coloca o copo na mesa, pega a bomba, coloca a bomba dentro do copo, dessa maneira aqui. Aí tu vai pegar a erva mate e vai colocar a erva mate dentro, do jeito que está aqui mesmo. Antes vai entupir? Não, não vai. Se a tua erva for mais grossinha, não vai, se ela for própria para tereré. Qual quantidade de erva? Tu pode colocar se o teu copo for grande, que nem esse meu aqui, tu não precisa botar até a metade. Pode colocar 1/3 até no máximo a metade, porque senão vai ficar muita erva. E não precisa de tudo isso. Ainda mais se a erva for de boa qualidade, que nem essa daqui que eu estou utilizando. Então, ó, tu vai colocar aqui um pouquinho de erva, 1/3. Pode botar mais? Pode botar mais. Tá bom? Tem outras maneiras de fazer, calma, essa daqui é a maneira mais fácil. Depois tu vai botar um gelinho. Então aqui ó, já tô com o gelo pronto. Eita, o gelo enterrou tudo aqui.
Vai, virou uma bolota só. Ó, bota o gelo. Quanto de gelo? À vontade. Quanto mais gelado, melhor, tá? O tereré é uma bebida que fica muito boa, gelada. E depois coloca a água. Então, tu vai encher. Não precisa morrinho, não precisa se preocupar qual lado que tu coloca a água. Tu apenas vai colocar a água e pronto. Tu vai ver que ele vai misturar. Nessa hora, tu espera um pouquinho, deixa a erva dar uma enxadinha e daqui a pouco tu já pode tomar. Tá? Ela vai fazer o próprio processo ali de absorver a água, a erva mate, né, vai absorver a água, vai deixar o sabor ficar bem encorpado e depois tu pode tomar naturalmente. Agora, uma dúvida que todo mundo tem: quantas vezes eu posso encher depois de tomar esse copo? É só fazer isso daqui depois que tomar, boto fora? Não, tu pode encher várias vezes. Quantas vezes tu pode encher? Vai depender de vários fatores, como a quantidade de erva que tu botou. Eu, por exemplo, botei bem pouquinha erva aqui. Então, assim, a tendência é que o sabor acabe um pouquinho mais rápido. Mas eu posso tranquilamente tomar uma garrafa inteira dessa daqui, que é mais ou menos 1 litro, né? Passando por esse mesmo copo, por essa mesma cuia, o copo, né? Vai depender do que tu fez aí. Então, acabei de tomar, não vou botar fora, eu vou encher novamente. Anderson, mas o sabor não vai ficar o mesmo. Não, vai sim. Por algumas cargas, ele vai ficar o mesmo sabor. Talvez 7, 8, 10 enchidas, vai depender. Bom, mas tranquilamente 1 litro tu consegue tomar. Tem gente que toma 2 litros, 3 litros com o mesmo copo. Vocês viram que é bem simples. Essa maneira aqui a gente chama de estilo sopão de fazer o tereré. É perfeito para quem está começando e não exige muita habilidade. E tu consegue aí aproveitar o máximo do tomate. Agora vamos fazer uma outra maneira que também é bem conhecida, que é jogar a erva mate para o lado. Essa segunda maneira ela é bem simples também. Tu vai colocar, primeiro, em vez de colocar bomba, tu vai colocar a erva mate, tá? Então, coloca a erva mate no copo. Qual quantidade de erva? A mesma coisa, 1/3, no máximo até metade, tá, pessoal? Não pode botar muita erva porque não faz muita diferença no final das contas. Colocou a erva mate aqui, ó, bota a tua mão em cima, assim, ó, e só joga pro lado, um pouquinho. Não precisa ficar balançando, a gente fica assim, né, fazendo um coquetel, não precisa. Faz assim, tá? Ó. Balança um pouquinho, aí a erva vai ficar aqui desse jeito assim, ó. Vai ficar assim, ó. Tá vendo? Tudo de um ladinho. Não se preocupa, não ficou parelho. Não precisa disso, porque a erva vai inchar, ela vai subir. Então é até bom que ela desça um pouquinho assim, ó. Não é que nem o chimarrão, é diferente. A gente vai pegar a bomba, tá? Pegou a bomba e tu vai colocar até chegar lá no fundo do copo. Quando chegar lá no fundo do copo, tu vai fazer ela encontrar a erva lá no final, assim, ó. Ficando mais ou menos inclinadinho, desse jeito aqui, ó. E aí tu segura com a mão que tá segurando o copo, desse jeito. Mantém inclinado para não cair de volta. E agora tu vai colocar a água por cima. Então, pega a tua garrafa de água, deixa ela aberta, e coloca a tua água aqui dentro, desse jeito assim, ó. Vou botar a tua água até quase chegar no topo. Aí espera um pouquinho, ela vai absorvendo, aí tu já pode virar e colocar normal aqui na mesa, né? E depois tu vai colocar o gelo em cima. Cadê o gelo aqui? Aí tu bota o gelo. Tom, tom. Ó, coloca o gelo. Lembra, quanto mais gelo melhor. E tá pronto o tereré. Qual que é a diferença na prática dessa forma? A gente não molha toda a erva de uma vez só, né? Ela fica uma partezinha seca. E aí a tendência é que o sabor dure um pouquinho mais, porque tu vai dosando a água que passa pela erva. É como se tu fosse renovar o sabor a cada enchida. Mas se tu quiser também, tu pode jogar água por cima, não tem problema, tá? É só uma maneira diferente. Tem gente que acha que não entope a bomba desse jeito também. Olha, na prática eu acho tudo muito parecido. O que vai depender se vai entupir ou não é a tua bomba, tá? O fluxo dela, o fluxo de água dela e também a tua erva mate, se ela é muito grossa ou muito fina. É isso que vai impactar. O preparo no tereré não influencia tanto. E agora eu quero dar uma dica extra para vocês, que é assim, ó, como tu escolher a erva mate. Eu aqui, por exemplo, tô com 2 ervas totalmente diferentes. Eu tô com uma pura folha aqui, fresca. E eu também tô com uma erva de menta com bastante palito. Essa daqui, pelo jeito, ela é 60% palito, 40% folhas, algo do tipo, tá? Eu acho que até mais de palitos. Então, uma erva tradicional
para tereré. Normalmente a erva saborizada, ela tem bem mais palito, tá? Como que tu escolhe a erva? Como é que tu vai saber qual vai ser melhor para ti? E aqui a dica é a seguinte: se tu gosta de bebidas que são mais amargas, que se tu já está acostumado a tomar um café sem açúcar, já está acostumado, né, com um suco sem açúcar, tu pode ir nos tererés mais fortes, com tererés mais amargos e encorpados. Quais são esses tererés? A pura folha, ervas tradicionais sem sabor nenhum, ervas paraguaias, porque ervas paraguaias são diferentes da brasileiras porque elas são envelhecidas, então tem um sabor muito mais apurado, um sabor mais amadeirado, enquanto a erva brasileira é mais aquele herbal, mais aquele frescor. Então, se tu é esse tipo de pessoa, cara, vai na tradicional, vai na folha que tu vai gostar bastante. Talvez tu já é mais experiente, então tu já entende o que eu tô falando, tu se acostuma com o sabor da erva mate mesmo, né? E aí tu gosta de sentir esse amargor. E quando tu não sente, tu até estranha. Já pra ti que tá começando, o ideal é que tu comece por ervas saborizadas. Como assim erva saborizada? Assim, ó, por exemplo, eu trouxe um tipo aqui pra mostrar pra vocês. Não é propaganda nem nada, tá? É só porque essa daqui é de cereja. Então, pô, com um pouco tu gosta de uma fruta específica aí, tu gosta, sei lá, de laranja, de limão, de uva. Tem erva de tudo quanto é tipo. E aí essa saborização que vai estar na erva mate vai te ajudar a tu começar a criar o hábito de tomar o tereré. Depois de um tempo tu muda de sabor, depois tu pode até ir para tradicional, mas o que importa é assim, ó, se vai ser fácil para te iniciar, se vai facilitar, começa na saborizada, vai te ajudar e vai manter o benefício igual. Também tem alguns tererés com chás, né, com a gente chama de compostos, que também vão te ajudar aí a quebrar o amargor no início, né, para ti que está começando. E também a gente vai ter o tereré paraguaio, que daí esse eu recomendo apenas para quem já é um pouquinho mais experiente. Depois que tu conhecer a folha, depois que tu conhecer os saborizados, aí tu compra um paraguaio. Por exemplo, aqui eu tô com uma bem conhecida que é a Curupi. Antes, mas eu tomei a Curupi primeiro e adorei. Não, beleza, vai ter quem goste. Mas o ideal é que esse nível de amargor da paraguaia, ele tá acima. Para tu não ter uma experiência muito traumática ali e de repente tu achar que todo tereré é igual, por isso que eu recomendo que tu deixe ele para depois, tá? Porque esses dois aqui são mais fáceis do teu paladar acostumar. E eu vou estar deixando algumas dicas de tereré aqui na descrição dos comentários, depois tu dá uma olhadinha, principalmente para ti que está começando. Depois me conta nos comentários se o tutorial te ajudou e quais das duas formas tu te adaptou melhor, né? Se foi a forma aqui do simples, sopão, ou se foi esse de jogar a erva pro lado. Bons teras e eu te vejo nesse próximo vídeo aqui do lado.